Você está no jogo da provinha, o jogo em que você não perde dinheiro e ganha conhecimento. Então, já mande este vídeo para aquela pessoa que fica perdendo tempo com bobagem e não está estudando como deveria. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Para o nosso jogo da provinha de hoje, eu separei 5 questões sobre temas muito quentes em concursos públicos, temas que sempre aparecem nas provas. Então, fique aí até o final, que eu vou explicar tintim por tintim de cada questão e você vai aprender muito. Vai valer a pena, eu garanto. Como funciona o nosso jogo da provinha? É uma prova, como eu já disse, com 5 questões. Nós temos aqui frases com lacunas e você deve preencher. Vamos à primeira questão. Não, espaço, mais dúvidas em relação a isso. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, deveria existir, alternativa B, deveriam haver, ou alternativa C, deveria haver. E aí, qual a resposta correta? Se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo, que agora eu já começo a explicação. Bom, não espaço, mais dúvidas em relação a isso. Aqui nas alternativas, nós temos locuções verbais. E essas locuções verbais são formadas pelos verbos existir e haver. São 2 verbos sempre presentes nas provas. Por quê? Porque eles têm o mesmo sentido nesse contexto, mas têm comportamentos diferentes. O verbo haver, com sentido de existir, é impessoal. Isso quer dizer que ele não tem sujeito, não vai para o plural. Já o verbo existir é pessoal. Então, vai para o plural normalmente, concordando com o seu sujeito. Quando nós temos uma locução verbal cujo verbo principal é impessoal, a locução verbal toda passa a ser impessoal. Isso quer dizer que o verbo auxiliar deve ficar no singular. Dito tudo isso, vamos analisar as alternativas. Letra A, deveria existir, não deveria existir mais dúvidas. A letra A não está correta. Por quê? Porque o verbo existir não é impessoal. Então, nesse caso, o sujeito do verbo existir seria a palavra dúvidas. Então, aqui, o verbo auxiliar deveria concordar com dúvidas. O correto seria não deveriam existir mais dúvidas. Deveria existir está incorreto. Letra A, incorreta. Letra B, deveriam haver, não deveriam haver mais dúvidas em relação a isso. A letra B também está incorreta. Por quê? Porque o verbo haver, com sentido de existir, gente, isso daí você precisa colocar um cartaz no seu quarto para nunca esquecer. O verbo haver, com sentido de existir, é impessoal, não vai para o plural. Como eu disse na locução verbal, o verbo auxiliar vai se comportar como verbo impessoal e não vai para o plural também. Portanto, não deveria haver nessa locução verbal. O verbo auxiliar tem que ficar no singular, já que o verbo principal, haver, é impessoal. Então, aí a gente já chega, claro, na resposta correta, que é a alternativa C, tá exatamente assim, não deveria haver mais dúvidas em relação a isso. Temos aqui uma locução verbal formada com o verbo principal impessoal, haver, com sentido de existir, portanto, o verbo auxiliar, que é o verbo dever, precisa ficar no singular. Não deveria haver mais dúvidas em relação a isso. A alternativa correta, letra C. E você, pegue aí, se ainda não pegou, pause o vídeo, vá lá pegar um papel e uma caneta para anotar as suas respostas, que no final do vídeo eu quero saber
quantas questões você acertou no nosso jogo da provinha, viu? Vamos para a segunda questão. Não, espaço, mais músicas como antigamente. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, se faz, não se faz mais músicas como antigamente. Alternativa B, se fazem, não se fazem mais músicas como antigamente. Ou alternativa C, faz-se, não faz-se mais músicas como antigamente. E aí, qual a resposta correta? Essa é uma frase assim de uma pessoa bem saudosista, né? Que nem conhece as músicas de hoje em dia, mas fica só ouvindo as músicas de antigamente. E vamos aí, vamos focar na resposta A, B ou C. O que nós temos aqui? Uma estrutura na voz passiva sintética, também conhecida como voz passiva pronominal. Então, nós temos um sujeito paciente e um verbo que precisa concordar com esse sujeito. A partícula C nessa estrutura é uma partícula apassivadora ou pronome apassivador, porque a voz é passiva. Então, vamos lá. O verbo é fazer, é um verbo transitivo direto, então ele pode estar na voz passiva tranquilamente. O termo músicas é o sujeito paciente dessa oração. Se o termo músicas é o sujeito, o verbo precisa concordar com o sujeito. Portanto, o verbo fazer vai ficar no plural. Não se fazem mais músicas como antigamente. Professora, como eu sei que aqui é voz passiva sintética, que não é voz ativa com sujeito indeterminado? Porque você consegue passar para a voz passiva analítica. Músicas não são feitas mais como antigamente. Então, se eu consigo passar para a voz passiva analítica com o verbo ser mais o verbo principal no particípio, isso quer dizer que esse não se fazem mais músicas como antigamente é a voz passiva sintética. Beleza? Professora, eu poderia colocar o se depois do verbo? Não fazem-se mais músicas como antigamente? Não poderia. Por quê? Aqui envolve também colocação pronominal, um assunto muito presente nas provas de língua portuguesa. Não poderia colocar o pronome depois do verbo, porque eu tenho aqui o advérbio de negação não. É uma palavra atrativa, é fator de próclise, ou seja, o pronome precisa ficar antes do verbo. A alternativa correta é a alternativa B. Não se fazem mais músicas como antigamente. Terceira questão do nosso jogo da provinha. E antes de ir para a terceira questão do jogo da provinha, eu quero dizer que se você estuda para concursos públicos, se você precisa estudar de forma organizada, todo o conteúdo, começar pelo básico e ir até o avançado, com muito material de apoio, apostilas em PDF, mais de 1000 questões com gabarito comentado, você precisa conhecer o curso Português Completo. Eu vou deixar o link na descrição, curso Português Completo, o meu curso completíssimo de língua portuguesa. É um curso maravilhoso e vale a pena conhecer. Eu tenho certeza de que o Português Completo vai transformar a sua relação com a língua portuguesa. Agora, vamos para a terceira questão. Eu não me referi a um professor qualquer, mas espaço que foi homenageado. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, aquele, com acento que indica crase. Alternativa B, aquele, sem acento que indica crase. Ou alternativa C, aquele, separando aí o A do aquele. E aí,
Qual a alternativa correta? Aqui é uma questão sobre regência e crase. Você precisa ter muita atenção a isso, porque se você só decorou algumas regrinhas sobre crase e não entendeu o conteúdo de verdade, você vai errar essa questão. Eu não me referi a um professor qualquer. Aqui nós temos o verbo referir-se. Quem se refere, refere-se a alguém ou a alguma coisa. Isso quer dizer que o verbo referir-se é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, esse a preposição está aí. Eu não me referi a um professor qualquer, mas aquele que foi homenageado. Aqui nós temos, de novo, o verbo referir-se está subentendida, como se tivesse assim, eu não me referi a um professor qualquer, mas eu me referi àquele professor, a palavra professor também está subentendida, que foi homenageado. Então, eu preciso observar a regência do verbo referir-se. Preciso colocar aí a preposição a, porque quem se refere-se a alguém. Essa preposição a vai encontrar com o pronome demonstrativo, aquele. E eu posso escrever mas a aquele que foi homenageado? Não posso escrever a aquele. Então, já vamos eliminar aí a letra C, porque quando o a preposição encontra o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, esses pronomes demonstrativos, eu vou unir a preposição ao pronome demonstrativo. Para mostrar que a preposição a tem o mesmo som que a letra A, com que começa o pronome demonstrativo. Então, vou juntar esses dois, a mais aquele, dá aquele com o acento que indica a crase, com o acento que indica essa fusão. Eu preciso colocar o acento que indica a crase para mostrar que ali tem preposição mais pronome demonstrativo. Professora, mas aquele é um pronome masculino, professor é uma palavra masculina. Como assim? Eu aprendi minha vida inteira que eu não posso colocar crase antes de palavras masculinas. Sim, você aprendeu isso. Essa não é uma regra que está errada, claro que não. Mas você precisa sempre analisar o contexto. Se você souber o que é a crase, o que é essa fusão de dois sons iguais, você não vai ter dúvidas aqui. A crase ocorre, porque nesse caso não é a fusão entre a preposição a e o artigo definido a, que acompanha substantivo feminino. É a fusão entre a preposição a e o pronome demonstrativo. É a fusão entre a preposição a e a letra a, que começa o pronome demonstrativo. Então, não importa se esse pronome demonstrativo é aquele, aquela ou aquilo. Então, porque é a primeira letra. Beleza? Ficou bem explicadinho? A alternativa correta é a letra A. Aquele com acento que indica a crase. Já fizemos questão sobre concordância, já fizemos questão sobre crase, agora vamos fazer uma questão sobre verbo, sobre flexão verbal. Um assunto também muito quente aí. Eu quero saber se vocês estão gostando do jogo da provinha e se eu posso preparar mais aulas desse tipo. Eu acho que sim, né, gente? Eu tô adorando, eu adoro fazer testes e eu sinto que o público aqui do Português com Letícia gosta também. E aí vocês vão me falando, vão falando aí que tipo de questão vocês querem ver aqui no jogo da provinha que a gente prepara. Vamos aí para a quarta questão. Se eu, espaço, nessa briga, vou me prejudicar. Esse espaço deve ser preenchido com letra A, intervir. Se eu intervir nessa briga, vou me prejudicar. Letra B, intervir. Se eu intervir nessa briga, vou me prejudicar. Ou letra C, intervier. Se eu intervier nessa briga, vou me prejudicar. E aí, qual é a flexão correta do verbo intervir
né, nesse contexto. Aqui nessa frase, o verbo intervir deve ser flexionado no futuro do subjuntivo. Então, precisa saber aí sobre tempos e modos verbais. Aqui vai ser futuro do subjuntivo. Beleza, como eu faço para conjugar o verbo intervir? Você precisa saber que o verbo intervir é derivado do verbo vir. Então, vai seguir o mesmo padrão de conjugação. Não sabe conjugar o verbo intervir? Tente conjugar o verbo vir no mesmo tempo e modo, e aí depois é só colocar o inter antes. Então, vamos lá, vamos pensar no verbo vir. Se eu vier amanhã, trarei o bolo. Mas daí tem que saber conjugar direito o verbo vir, né? Para conjugar direitinho o verbo intervir. Se eu vier amanhã, trarei o bolo. Se eu intervier nessa briga, vou me prejudicar. A alternativa correta é a letra C, intervier. Muita gente fala errado, muita gente fala intervir, não é se é intervir, não é. Intervir é aí o infinitivo, né? E muita gente fala também intervir até pode ser, mas em outro contexto, né? No passado, eu intervim na briga que aconteceu ontem. Aí está correto. Mas nesse contexto aqui, é o futuro do subjuntivo, portanto, a alternativa correta, letra C, intervier. Vamos para a quinta e última questão do nosso jogo da provinha. O jogo em que você ganha conhecimento. Ninguém sai perdendo desse jogo aqui, não. É só conhecimento. Quinta questão, gente. Essas atitudes não espaço a um servidor público. Esse espaço deve ser preenchido com alternativa A, convém, com acento agudo no E. Alternativa B, convém, com acento circunflexo no E. Ou alternativa C, convém, sem nenhum acento. E aí? Aqui é uma questão de acentuação e concordância também. Você precisa saber aí sobre as regras de acentuação e sobre concordância também, e sobre flexão verbal. É um assunto, é uma questão que envolve muitos assuntos. Eu gosto muito de questões que envolvem vários assuntos, porque as provas bem elaboradas de concursos públicos envolvem vários assuntos, porque aí a banca consegue testar se o candidato tem vários conhecimentos com uma única questão. Eu gosto muito de questões desse tipo. Muito bem, vamos lá. Aqui, o espaço deve ser conjugado com uma flexão do verbo convir, que é no presente do indicativo, e é a terceira pessoa do presente do indicativo, terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Por quê? Porque precisa concordar com o sujeito da oração essas atitudes, que está na terceira pessoa do plural. Beleza? Então, essas atitudes não convêm. Aqui, gente, vamos lá para a letra A. Convém. Pode ser a letra A com acento agudo? Não pode, porque aqui é o singular. Se for essa atitude, aí sim não convém com acento agudo, singular. A atitude não convém com acento agudo, ok? No singular. Mas o sujeito está no plural, essas atitudes. Então, vai ser letra B. Não convém a um servidor público com acento circunflexo, que é a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, o verbo convir, ele deriva do verbo vir também. Então, você vai conjugar o verbo vir. Ele vem, sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Então, de novo, ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Então, no plural, terceira pessoa do plural, vai ter acento circunflexo. Professora, tive uma dúvida aqui. Por que ele vem não tem acento agudo e eles vêm tem acento circunflexo, mas
Ele convém tem acento agudo. Não deveria ter a mesma conjugação? Não deveria ter acento no vem também? Ou convém sem acento? Bom, aqui o verbo convém, a flexão verbal convém, recebe o acento agudo no singular, eu estou falando, porque para contemplar a regra de acentuação que diz as oxítonas terminadas em são acentuadas. Então, convém é acentuada por ser uma oxítona terminada em, assim como armazém, assim como também. Aí, convém é uma palavra acentuada também com acento agudo. Isso no singular. No plural, recebe o acento circunflexo, porque o verbo vem na terceira pessoa do plural do presente do indicativo também recebe esse acento circunflexo, justamente para diferenciar do singular, que não tem acento nenhum, ok? Então, o verbo convir na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, acento agudo na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, acento circunflexo, beleza? Alternativa correta, letra B. Falei, mas eu gosto assim, gente, de explicar tudo bem explicadinho para ninguém sair com dúvida nenhuma da minha aula. E aí, vocês gostaram do jogo da provinha? Contem aqui para mim nos comentários quantas questões vocês acertaram e quais os temas vocês gostariam de ver aqui no jogo da provinha. Não se esqueçam de deixar o gostei neste vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!